É impressionante a capacidade de articulação de Lula, de fazer alianças, de ceder alianças, etc, etc. Mas tem certas coisas, Lula, me permita, que não dá para negociar, e principalmente quando é o seu próprio governo e é o avanço do progressismo e das esquerdas no país que está em risco. É o caso que vamos analisar hoje com uma notícia que está no Metrópolis. Hoje, no Rapidinha das Notícias, do dia 27 de janeiro de 2024, um dia de sábado, mas que não tem descanso quando a gente precisa estar com as antenas ligadas nas problemáticas condições da vida política deste país, do pós-Bolsonaro e da tentativa de reconstrução do Lula. Vamos lá! Aqui está na coluna Brasil, braço direito de Anderson Torres está na ABIN por insistência de Lula. As ligações do delegado que foi homem de confiança de Anderson Torres, chefe da inteligência da PF de Bolsonaro, e segue na chefia da ABIN. Isto é uma notícia dada por Thales Alcântara no dia 26 de janeiro de 2024, às 16h14. Aqui está o tal do Alessandro Moretti. A manutenção do ex-chefe da inteligência da Polícia Federal do governo Jair Bolsonaro, Alessandro Moretti, na cúpula da ABIN, de Luiz Inácio Lula da Silva, é um dos principais motivos para a relação de desconfiança e atrito entre as duas instituições. Moretti já foi braço direito de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, e não é considerado como alguém de confiança pelo alto escalão, tanto da PF e quanto do Ministério da Justiça. Mesmo diante dessa situação, Lula mantém Moretti na ABIN até o presente momento. E aí vamos ver. Delegado da Polícia Federal e natural de Votuporanga, em São Paulo, Moretti, número 2 da ABIN desde março do ano passado, tem um histórico que o coloca próximo de diferentes políticos. Olha aqui, entre 2000 e 2007, Moretti fez o início da sua carreira como delegado adjunto e chefe da PF de Araraquara, no mesmo período em que Edinho Silva, do PT, foi prefeito da cidade pela primeira vez. Olha aí o nogórdio da questão. Durante esse período, o prefeito e o chefe da PF foram próximos, relata um político da região. Edinho foi coordenador da campanha de Lula em 2022, possui influência nas nomeações do governo federal em Brasília, mesmo que à distância. Ele está em seu 4º mandato como prefeito de Araraquara. Para se ter uma ideia, a ex-secretária do governo de Edinho em Araraquara, Juliana Agatti, deixou o cargo no município para assumir a Secretaria Executiva do Ministério do Esporte em janeiro de 2023 e, desde outubro, está na Diretoria de Governança e Estratégia nos Correios. O ex-chefe de gabinete de Edinho em Araraquara também está no governo federal atualmente. Ele é Silval Alan, que é secretário especial de acompanhamento governamental na Secretaria de Relações Institucionais. Também tem aqui a notícia de que ele é filho de um aliado de Temer, o Alessandro Moretti. Ele é filho do bancário aposentado Jair Moretti, que foi secretário de governo e aliado de longa data de outro Edinho, o Edinho Araújo, MDB, atual prefeito de São José do Rio Preto, ex-ministro de Portos e muito próximo de Temer. O Temer, por sua vez, já foi, como se sabe, conselheiro do Jair Bolsonaro. Basta isso aqui para a gente ver a situação desse Moretti aí na ABIN, porque se tem a desconfiança de que informações importantes e secretas da ABIN foram passadas no sentido de defender o Ramagem e outras implicações que a ABIN tem sobre as questões institucionais no país, favorecendo ao grupo do Bolsonaro. Portanto, Lula mantém nas suas alianças condições espúrias de colocação de pessoas em posições importantes, o que ele não pode e nem deve contemplar. Bom, já começou até pelo próprio José Múcio, esse ministro da Defesa, que a gente engole porque não tem jeito, até porque ele parece sempre um sujeito que tem um certo ar de consonância com traição. Mas até o momento vem aí se mantendo, a relação de Lula com o Exército, com a Aeronáutica e com a Marinha está razoavelmente equilibrada e vai passando. Mas existem informações de que muita gente bolsonarista está em posições importantes no país porque foram aparelhados e continuam atuando. Não como aqueles que exercem seu cargo sem posição política, mas como bolsonaristas. Por exemplo, o pessoal da Petrobras está fazendo uma greve para tirar os chefes bolsonaristas dos cargos importantes da Petrobras. Isto é um indicativo de que Lula não pode, não deve deixar de tensionar situações que precisam ser tensionadas, sem medo de ser feliz, como diz a sua música da eleição de campanha, de eleição. Não pode deixar de ser feliz, tem que tensionar e tem que tirar toda esta gente traíra do arcabouço do seu governo. Isto tem que ser buscado de forma incansável para se fazer a devida limpeza
do aparelhamento de Estado que o Bolsonaro realizou. Portanto, que esse Moretti e outros que estejam na BIM e em cargos importantes na República e que estão ligados ao nazifascismo, ao bolsonarismo, possam ser retirados, desaparecerem dessas funções para garantir ao país o caminho em direção ao estado de bem-estar social que o progressismo e as esquerdas desejam para a nossa nação. Um abraço, até outra oportunidade e um bom fim de semana.